Glória a Deus. Ei, ei. Glória a Deus. Paz do Senhor, família. Que aí, gente? Que educação é essa? Ô profeta, se quiser tirar um pouquinho do retorno, pode tirar. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém? Você veio hoje? Você veio mesmo? Giovanni não veio não, olha lá. Está calado, Giovanni? Glória a Deus. Se coloque sobre os seus pés. Vamos começar esse culto para adorar, para engrandecer o nome dEle. Hoje é um dia especial. Hoje é um dia que o Senhor fez para nós, sim ou não? Hoje é um dia que o Senhor fez para nós e todos os dias eu aprendi que eles são bons. Mas Gabriel, hoje foi um dia muito bom. Não, todos os dias são bons. Hoje talvez pode ser extraordinário. Gabriel, eu estou enfrentando o meu dia mal. Não, o Senhor fez o dia, então significa que Ele é bom. E por Ele ter feito esse dia de hoje, significa que eu e você temos um motivo, uma razão para poder estar aqui nesse culto de quarta, vencendo o cansaço, vencendo as dores, os problemas, para poder louvar e bendizer o nome dEle. E por poder falar disso, vencer a adversidade e problema, eu queria te convidar a fazer uma meditação comigo bem breve. Marcos 5, ele vai contar 3 histórias. Ele vai contar a história de um gadareno endemoniado que foi liberto. Ele vai contar a história de Jairo, da filha de Jairo, e vai contar também uma terceira história, que no paralelo dessas duas, ela se manifesta, que é a mulher do fluxo de sangue. A mulher de fluxo de sangue, ela me constrange, porque é muito incrível alguém mesmo com problemas e dificuldades, ouvir falar de alguém que pode curá-la, e ela não ligar para a multidão, não ligar para quem estava do lado, para quem estava na frente, para quem estava atrás, mesmo em um dia de que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia ser escorraçada dentro da lei. Mas é engraçado que mesmo a lei dizendo que eu não posso, dizendo que eu não sou capaz, que eu não sou digno, um dia a graça me achou e disse: não, você pode, você é capaz, você não é digno, mas um digno morreu por você. Mas é engraçado que essa mulher não liga para a circunstância ao redor. Ela só ouviu e falou assim: não, eu preciso romper, eu preciso apenas tocar nas suas vestes. Se eu apenas tocar esse homem, eu posso ser curada. Se eu apenas tocar esse homem, aquilo que o diagnóstico do médico falou para mim, ele pode ser removido e curado. Isso me constrange, porque ela não teve nada além de uma palavra que alguém disse para ela, para dar esperança para o coração dela. Hoje eu e você, nós temos a graça de não só ouvir uma palavra, mas nós temos também a graça da própria palavra se manifestar no meio de nós. Eu acho incrível de Jesus, é que quando nós falamos dele, não é só fala, ele vem presente. Ele não só ouve, mas ele vem e faz questão de ver aquilo que eu e você estamos falando dele. E é engraçado, não sei se você já percebeu, ele já está no meio de nós. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali ele se faz presente. Então, se ele se faz presente numa noite como essa, num culto como esse, numa quarta profética como essa, significa que tudo pode acontecer. O meu milagre pode acontecer, a minha resposta pode acontecer, aquilo que eu preciso pode acontecer. Mas como diz o meu irmão Fabrício: Jesus, eu não tenho ovelhas, mas mesmo assim eu vou chamar sua atenção. Jesus, eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu não tenho aquilo de oferta que é agradável, mas eu vou chamar sua atenção. O que a mulher fazia era isso. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela não podia, ela era imunda aos olhos humanos, mas ela decidiu chamar a atenção de alguém. Eu te convido nessa noite a chamar a atenção dele, a chamar a atenção daquele que é digno da minha e da sua adoração. O dia mal tentou nos parar, o dia mal tentou nos derrubar, mas graças a Deus, nós ouvimos falar de alguém que pode todas as coisas. Nós ouvimos falar de alguém que pode nos libertar e fazer além daquilo que imaginamos. E por fazer além daquilo que imaginamos, eu reconheço que essa noite não é uma noite qualquer. Eu reconheço que essa noite não é uma noite ordinária, mas essa noite é uma noite sobrenatural. Essa noite é uma noite extraordinária.
extraordinária. É uma noite que eu não mereço, mas Ele me deu acesso. Essa noite é uma noite de que eu não podia, mas Ele me deu o direito de estar aqui. Mas eu quero te dizer, por favor, entendendo isso, eu queria te convidar a ir além hoje. Eu queria te convidar a ir além daquilo que você fazia até ontem, ir além daquilo que você fazia até o dia de hoje. Como assim, Gabriel? Aquela mulher rompeu a multidão, e aquela mulher pode simbolizar uma adoração. Será que a sua adoração tem tocado aquele que é digno dela? Será que a minha e a sua adoração tem rompido barreiras e tocado aquele que é digno do meu e do seu louvor? É engraçado, mas eu quero te convidar, por favor, que a sua adoração hoje não seja limitada a 4 paredes, que a sua adoração hoje não seja limitada ao templo natural, mas que a sua adoração hoje possa romper um teto de bronze, que a sua adoração hoje possa romper o seu dia mau, que a sua adoração de hoje possa romper tudo aquilo que nós duvidamos. E essa adoração, ela começa com um abrir de boca, essa adoração começa com o levantar das suas mãos, essa adoração começa com uma oração, essa adoração começa com você reconhecendo quem Ele é. E quem Ele é, Gabriel? Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Conselheiro, Príncipe da paz, o Jeová Shalom da paz, o Jeová Jireh, o Jeová Nissi. Ele é tudo que eu e você precisamos. Ele é o nosso pastor nas horas da angústia, Ele é o nosso alívio na hora do cansaço, Ele é a nossa alegria na hora da tristeza. Se você reconhece isso, por favor, feche os seus olhos. Nós vamos começar um ambiente de adoração. Nós vamos começar um ambiente que não é natural, não é guiado por homens, mas é guiado por um reconhecimento. Salomão, antes dele pedir alguma coisa, ele começou a orar, ele estendeu as mãos, ele começou a interceder e dizer: ó Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, o Senhor é grandioso, o Senhor é bendito, o Senhor é adorável, o Senhor é santo. E eu te peço, Pai, no meio da sua santidade, olha por nós, olha para o teu povo, tenha misericórdia do teu povo. Nós arrependemos do nosso pecado, nós arrependemos das nossas falhas, nós arrependemos de tudo que fizemos. E Pai, ouve o clamor da tua igreja, porque nós sabemos que não somos dignos, nós sabemos que nós não merecíamos, nós sabemos que não temos nada além de ti. E por reconhecer essa autoridade, nós olhamos para o alto, erguemos as mãos, louvamos e cantamos os louvores que vão acessar a sala do trono. Juntamente com os anjos nós louvamos, juntamente com os 12 anciãos nos prostramos, rendemos as nossas coroas a ti. Mas por favor, Pai, olhe para nós nessa noite. Nós não temos nada além de ti, não temos nada além do seu olhar, não temos nada além do Senhor. Será que você pode chamar a atenção dEle? Será que você pode chamar a atenção dEle? Ah, Gabriel, eu não sei o que dizer. Começa adorando Ele, falando que Ele é santo. Gabriel, eu não sei orar. Começa a dizer para Ele: Pai, tenha misericórdia de mim. Pai, tenha misericórdia da minha casa, tenha misericórdia da minha família. Por favor, adore o nome dEle, cante a Ele, cante a Ele. Diga: o Senhor é santo, diga: o Senhor é bendito, diga: o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Deus dos céus, Deus da terra, Deus da minha casa, Deus da minha vida. Por favor, Pai, olhe o teu povo aqui nesta noite. Que seja uma noite diferente, que seja uma noite diferente, que seja uma noite diferente da manifestação da tua graça, da manifestação de curas, manifestação de dons, manifestação real da tua palavra. Cante isso. Você reconhece isso? Você reconhece isso? Ô Raíssa, olha isso. Quando Salomão termina de orar, ele termina de louvar, o livro de Crônicas diz que, tendo Salomão terminado de orar, o Senhor respondeu dos céus com fogo,
e consumiu aquele holocausto. Como assim, Gabriel? Eu não entendi. É que nós entendemos que esse culto é para eu receber, mas na verdade o culto é uma entrega. Na verdade, aquilo que você recebe é uma consequência da sua entrega. Salomão orou, entregou para ele, entregou bois, entregou jumentas, entregou não sei quantas mil ovelhas. Depois de ter entregue, ele ora, ele fala: Deus, me perdoa, perdoa minhas falhas, perdoa a falha do teu povo, tenha misericórdia, o Senhor é digno. Ele adora e pede misericórdia. Logo depois da sua entrega, o Senhor se manifesta e entrega aquilo que ele mais precisava. E a Bíblia diz que a casa encheu da glória do Senhor. O templo se encheu da glória do Senhor. A casa se encheu da glória do Senhor. Se você quer chamar a atenção dele, comece a entregar a sua oferta, comece a entregar o seu melhor, comece a entregar o seu coração, a sua adoração. O que você tem para ele hoje? O que você tem para entregar nos pés dele hoje? Eu quero te provocar. O que você quer entregar para ele hoje? O altar está disponível, a casa está disponível, os céus estão abertos. O que ele pode fazer por você? O que você tem para oferecer para ele? Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho o meu corpo. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho a minha voz. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho os meus olhares. Deus, eu não tenho nada, mas eu tenho uma mão estendida. Por favor, não se limite hoje, não se limite nessa noite, em nome de Jesus. Aplauda o nome dele se você entende isso. Aplauda ele, aplauda ele. Possamos dizer isso ao Senhor: Senhor, nós não te trocamos por nada, Pai. A nossa alma buscava, Pai, por uma esperança, por algo, e nós encontramos aquele que é a nossa esperança, o nosso socorro bem presente. Que nessa noite nós possamos declarar isso com tudo que nós temos, dizendo: Senhor, Tu és a esperança que o nosso coração, meu Pai, esperava, Pai. Tu és o nosso porto seguro, Pai. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tudo, tudo. Eu não te troco. Declare isso. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava.
pode glorificar o nome dele nessa noite com suas palmas. Ele é digno da nossa adoração, de tudo que nós temos. Aleluias. Que nós possamos declarar com alegria nessa noite que ele é bom. Amém? Você crê nessa noite que Deus é bom? Glória a Deus, nós cremos, Senhor, que Tu és bom, Pai. E nós cantaremos isso, Senhor. fechar os seus olhos. Nós sabemos que a presença do Senhor já é real aqui neste lugar. Assim como foi dito no início, aquilo que o Gabriel disse, o salmista vai dizer que esse é o dia que o Senhor fez e que nós devemos nos alegrar no Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas esse é um convite do Senhor para mim e para você, nos alegrar nele. Nós nos alegramos não naquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas,
ti, ainda, Pai, que os nossos olhos não consigam, Pai, contemplar, Pai. Nós escolhemos confiar em ti, Senhor. Escolhemos, meu Pai, descansar o nosso coração em ti nessa noite, Pai. Porque sabemos, meu Pai, que os planos do Senhor não podem se frustrar, Pai. Sabemos, meu Pai, que as promessas do Senhor, meu Pai, para as nossas vidas, os pensamentos do Senhor ao nosso respeito, Pai, sabemos que ainda está de pé, meu Pai, que não se frustrará. Você crê nisso nessa noite? Os planos do Senhor não morreu na minha vida e na sua vida. Os teus planos não morreu, Senhor. Nós cremos, meu Pai, nisso, Pai. Nós cremos, Senhor. Pensei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos
impossíveis. Não sei aquilo que você veio buscar ao Senhor nessa noite. Aleluias. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele é um Deus de causas impossíveis. Talvez os meus olhos, os teus olhos não conseguem contemplar o agir do Senhor. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está aqui nessa noite. E Ele é capaz de mudar a minha vida, a sua vida, capaz de reescrever uma nova história para mim e para você nessa noite. Então coloque aos pés dEle a sua causa impossível nessa noite. Tudo aquilo que tem afligido o teu coração. A palavra do Senhor vai dizer que o fardo do Senhor, Ele é um fardo leve. Pai, queremos, Pai, depositar aos teus pés nessa noite, Pai, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, porque sabemos, Pai, que Tu és o Deus de causas impossíveis, Pai. Aquilo que é impossível para o homem, sabemos que não é impossível para o Senhor, Pai. Então nós entregamos tudo aos teus pés nessa noite, Senhor. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que
Feche seus olhos, vai. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Por um minuto, feche os seus olhos. Espírito Santo, queremos te render graças porque pensamos em desistir. Queremos te render graças porque não entendemos o que aconteceu, mas eu pude provar a sua mão. Eu pude provar que de fato o Senhor é o meu escudo e a minha fortaleza, em quem eu confio. Nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, mas a nossa confiança está em Ti. Espírito Santo, assim como diz em Provérbios, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Fizemos planos, fizemos, Jesus, planejamentos, pensamos tantas coisas, mas os planos eles foram frustrados. Mas o Senhor tem uma palavra para nós e ela diz: não vos lembreis das coisas antigas, nem vos lembreis das coisas do passado. O que você planejou está no ontem, o que você escreveu está no passado, está no ontem. A sua decepção está no passado, tem minutos atrás. Mas a partir de hoje, Deus diz: eu farei uma coisa nova. Porventura vocês não viram? Porventura vocês não viram? Eis que eu faço um caminho no ermo e rios no deserto. Como pode alguém fazer caminho onde não existe? Como pode alguém fazer jorrar água onde não existe? Obrigado, Pai, porque reconhecemos que o Senhor é tudo o que precisamos. O Senhor é tudo o que precisamos. Se a nossa alegria é o Senhor, se a provisão é o Senhor, se é, Pai, porventura a tristeza, o Senhor converte em alegria. Mas de fato, obrigado. Estendemos gratidão ao Senhor, e as nossas palmas acima da nossa cabeça é para dizer que o Senhor, Pai, é digno de tudo. Obrigado pela porta aberta, obrigado pela porta que se fechou, obrigado pelo sim, mas também obrigado pelo não. Obrigado, Jesus, pelo vento, pela tempestade, também obrigado pela bonança, obrigado pelo sol, pela calmaria, porque é tudo sobre o Senhor. Nós entendemos que a tempestade não pode impedir a nossa adoração. A tua igreja demonstrou hoje que os nossos problemas não podem impedir a nossa adoração, porque não te adoramos pelo aquilo que o Senhor nos dá, não te adoramos por aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, te adoramos por quem o Senhor é. E se você pode aplaudir Ele nessa noite, faça isso. Reconheça Ele, reconheça que Ele é digno, que Ele é louvado. Te agradecemos, Pai. Obrigado, obrigado, obrigado e obrigado, em nome de Jesus. Eu quero ser breve. Eu quero ser breve. Você que pode, coloque sobre sua assento aí, fica à vontade, senta aí. Abra a sua Bíblia em Gênesis 4. Vou ser bem rápido, que é o tempo. Ô Cristiano, preciso dar o tempo para você, profeta. Eu quero ouvir isso aí. Gênesis 4, eu vou ler para a gente ser bem breve, a partir do verso 3. Gênesis 4, a partir do verso 3, vai dizer assim: e no passado tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Uma o quê? Uma o quê? E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura. Repita comigo: das primícias. Você entende que primícia é diferente de oferta? Guarda isso. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta, mas Caim, e por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou irado, muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse: Caim, por que estás irado? E por que estás com semblante tão caído? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não faz o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu
deves governar sobre ele. Você entendeu isso? Alguém ensinou a Abel o que é oferta e o que é primícia? Alguém ensinou ele? Ninguém ensinou. Ninguém ensinou que ele tinha que ofertar. Ninguém ensinou que ele tinha que dar a sua primícia para o Senhor. Não. Isso daqui é algo extraordinário. Abel, ele trata o Senhor como extraordinário. Sabe o que é isso aqui? A primícia dele. E diferente de Caim, é que Caim tratou o altar do Senhor como ordinário, como uma coisa qualquer, como se fosse normal. Por isso que ele dá a sua oferta, mas não a sua primícia. E alguns caras dizem que essa oferta foi a pior parte. Eu não quero entrar em detalhes se foi o bom, se foi o pior. Não quero entrar em detalhes. Mas a verdade é que Caim não foi negado por aquilo que ele ofertou, mas sim negado por aquilo que ele teve intenção de ofertar. Você pegou isso? Caim, ele não foi tratado de qualquer maneira, de uma forma desprezada. Não foi por aquilo que ele ofertou, mas por aquilo que ele teve intenção de ofertar. Abel, ele dá primícia, ele dá o quê? Você entende que primícia é um reconhecimento de autoridade? Você entende que a primícia dele foi um reconhecimento? Opa, peraí, os meus rebanhos foi o Deus que me deu. A terra foi Ele que criou. Então, nada mais do que Ele merece é da minha primícia, do meu primeiro, do meu melhor, daquilo que vem primeiro na minha vida. Então, se ele entendia isso, ele está dizendo: Pai, eu não quero saber do depois, eu quero saber que tudo que é primeiro é seu. Eu quero entender que tudo que é de primeiro é seu. Você entende que dízimo e oferta nunca foi sobre dinheiro? Você entende que esse momento nunca foi sobre riqueza, bem, nem nada, mas é sobre um reconhecimento de autoridade? Você entende isso? Esse momento não é um momento qualquer, é um momento extraordinário. Eu nem merecia, mas eu tenho. Eu nem merecia, mas Ele me deu acesso. Eu nem merecia, mas Ele me deu o privilégio de ter. Isso aqui não é sobre dinheiro, sobre riquezas, mas é sobre reconhecimento. Se você reconhece que o Deus é o seu Deus, você entende que tudo que é seu é dele, sim ou não? É uma frase esdrúxula, é uma frase até pesada, mas a gente costuma dizer assim. A minha pastora costuma dizer o seguinte, a pastora Nete: se Deus não tem o seu bolso, Ele não consegue te ter. Mas se Deus tem o seu bolso, Ele tem você por inteiro. Porque o último estágio de um homem é entender que o que ele tem no seu bolso nada vale do que a sua vida. O último estágio de um crente, de um cristão, meu pai sempre diz: Gabriel, nunca foi entender quem Deus é, mas é entender que o dinheiro dele nunca pode governar sobre ele. O que Jesus está dizendo aqui, o que Deus está dizendo para Abel é: Abel, o pecado está à porta, porque o que você teve foi uma brecha de entender que o primeiro não sou eu, mas o primeiro é Mamon. O primeiro é aquilo que você adora. Se você adora a terra, você não me adora. Mas se você reconhece a minha autoridade, tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Você não tem barganha entre mim e você. A oferta não é sobre você barganhar. Dízimo não é sobre você barganhar. Eu vou ofertar 1.000 para me voltar 10.000. Isso aqui não é bolsa de valores, isso aqui não é banco. Mas pelo contrário, isso daqui é uma casa de oração. E se essa casa de oração é generosa contigo, é generosa com você, você também precisa ser generosa com ela. E entender que o Deus dessa casa, Ele merece não só o seu dinheiro, Ele merece você por inteiro. E se você reconhece isso, você entende que o meu dízimo nada mais é do que um reconhecimento de autoridade. Eu não vou dar brecha para Mamon, ele não pode me governar. Olha o verso 7: e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Sobre quem, gente? Sobre o pecado. O pecado está à porta, Caim. O pecado está à porta, e não era aqui sobre matar, sobre assassinato, mas isso daqui era sobre reconhecimento de autoridade. Então eu queria te convidar a reconhecer essa autoridade. Se você veio: Gabriel, eu sou um generoso, eu quero ofertar uma oferta de gratidão, fica à vontade. Eu quero devolver o meu dízimo, fica à vontade. A casa, ela vai te oferecer tudo que ela tem. E se você reconhece que a casa é sua, você também vai desfrutar de tudo que ela tem para te oferecer. Nossos armazenamentos estão cheios. Nós temos cesta básica, nós temos alimento, nós temos uma mesa. Tudo isso nunca foi sobre riqueza, mas sempre foi sobre entender quem é o Deus da nossa vida e da nossa casa. Se você faz parte dessa família, fica à vontade para dizimar e de ofertar nessa casa. Gabriel, mas eu não vim preparado. Eu quero orar também por você, pela sua casa. Levante sobre os seus pés, estenda a sua mão.
Se coloca sobre o seu pé. Quero te abençoar. Faz assim, ó. Mão de estender. Receber, tipo uma conchinha assim, ó. Quero te abençoar se você pode. Espírito Santo, te agradecemos e te honramos, porque sabemos, meu Pai, que tudo isso é sobre o Senhor. Eu estou demonstrando agora quem é o meu Deus e quem é a autoridade sobre a minha vida. O pecado está à porta, mas eu vou governar sobre ele, não ele me governa. O dinheiro não vai me governar, o dinheiro não vai governar os meus irmãos, mas pelo contrário, ele vai potencializar o nosso propósito. O dinheiro nada mais é do que o nosso servo e não o nosso senhorio. O senhorio do povo é o Senhor, o senhorio dessa casa é o Senhor. Então nós reconhecemos essa autoridade. E eu quero declarar sobre a vida dos seus filhos, que aquele que não pôde, que o Senhor possa superabundar os lagares, para que ele possa ter um privilégio de semear em uma terra fértil, para que ela possa ter o privilégio de semear numa terra fértil. Espírito Santo, nós te agradecemos. E aquele que não trouxe, que não teve o privilégio de trazer, traga uma oportunidade para ele, Pai. Mas que aqueles que trouxeram, que o Senhor também possa abençoá-los, livrar-os de todos os males. Livra-o do migrador, em nome de Jesus, Pai. Seja adorado com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e com o nosso reconhecimento de autoridade. Você que pode, saia do seu lugar, oferta ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Posso crer no amanhã, porque vivi, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Aplauda o nome dele, em nome de Jesus. Não, deixa não. Você semear, né, Marquinhos? Mas não, você é livre, deixa nós de fora. Amém? Você está feliz com o Pai? Estenda suas mãos para cá. Estenda sua mão para cá. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, obrigado, Jesus, por esse privilégio. Traga temor e temor, meu Pai, nos administradores da casa, que possa ser para o bem da tua obra, da tua manutenção do tempo. E de fato, Jesus, de fato, traga, Jesus, um reconhecimento sobre nós, que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Deus dessa casa, o Senhor merece o nosso tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Você está com o coração aberto? Você está com o coração aberto? A mente aberta? De verdade? De verdade? Para cá, profetão. Você não está preparado, não. Você não está preparado. Você não está preparado, de verdade. O céu tem algo para derramar na sua casa que você nem tem noção. O céu tem algo para derramar na sua vida que você nem tem noção. Abra o seu ouvido bem. Abra a sua mente bem para você receber aquilo que o Senhor vai ministrar através da vida do meu irmão Cristiano. Amém? Estenda sua mão para cá. É para você, finge que é o seu irmão, que é a sua mãe. É alguém de reconhecimento. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dele. Fica, profetão. Espírito Santo, te agradecemos pela vida desse homem de Deus, desse profeta. Que o Senhor Jesus possa usá-los de uma forma sobrenatural. Pai, porque nós reconhecemos que de fato precisamos de Ti. Então fale aos nossos corações através da vida dele. Guarda a casa, os filhos, a sua esposa que está grávida, o seu filho que está no ventre. Em nome de Jesus, meu Pai, que Satanás não possa achar brechas sobre ele. E de fato, Deus, guarda tudo que leva o nome dele. Guarda a sua saúde, a saúde dos seus filhos, a saúde da sua esposa, a saúde de Efraim que está no ventre. Em nome de Jesus, toma o seu vaso nesta noite. Derrame, Pai, derrame uma porção sem medida sobre as nossas cabeças. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Glória a Deus. Quem está feliz com o Papai do Céu? Deus é bom, Deus é fiel. Queridos, eu estou feliz demais. Gabriel estava orando ali. E eu quero, desde já, abrir um parênteses aqui. Deus já tinha falado tudo com você. A sua oração, Deus já tinha me revelado, profeta. E eu chorava porque o culto hoje é diferente. O
culto é da mesma forma. E papai do céu falava: eu tenho cuidado da tua casa, tenho cuidado da tua esposa, tenho cuidado dos teus filhos. E papai do céu ainda falava comigo: o inimigo até brama como o leão, mas eu sou o leão da tribo de Judá. E eu já estava chorando. Aí quando eu começo a escutar um louvor desse que mexe com a gente fala assim: Deus está na casa. E a palavra do Senhor fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Ele se faz presente. E aqui o céu é o limite, irmão. Hoje o céu é o limite. Querido, você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. O culto foi direcionado acerca de muitas coisas. E quando o Gabriel começou a falar aqui sobre dízimo e oferta, ele falou algo. Ele falou daquilo que você traz como oferta ao Senhor. E o Senhor vai testificando, porque o culto vai trazendo já a liturgia total do culto. Não sei da forma que você chegou aqui, mas eu sei que da forma que você vai sair daqui hoje é diferente. Hoje a quarta é profética, o culto é todo profético. Os louvores foram proféticos e eu vou falar para você um texto que é todo profético. Você que achou aí Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Gênesis 22, versículo de número 6 em diante. Gênesis capítulo 22, versículo de número 6 em diante. Glória a Deus. Esperar todos achar, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou a brasa e o fogo e a faca, e caminharam juntos. Isaque disse a Abraão: meu pai. Sim, respondeu Abraão: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Respondeu Abraão: Deus há de prover, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar. Podemos assentar no nome de Jesus, amém? Queridos, não sei se você trouxe uma caneta, não sei se você está com um papel e uma caneta para poder anotar tudo que o Senhor vai ministrar no seu coração. A palavra é profética sobre todos os argumentos, mas eu preciso voltar um pouco atrás para me entrar nessa palavra, que é uma palavra muito conhecida quando Deus fala com Abraão para trazer o sacrifício de Isaque. Todos nós conhecemos. Tem livros infantis que vai trazer essa história, nossas crianças conhecem, nós também conhecemos, que já ouvimos falar, mas eu preciso trazer para você o começo da base desse texto. A Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis capítulo 18, que estava Abraão sentado à porta da sua tenda, lá em Mare, perto do carvalho, e quando ele olha, ele vai ver 3 anjos, 3 homens, de perto da tenda. Só que Abraão, ele vai ver aqueles homens, e Abraão vai fazer algo que eu talvez não faria. Ele vai correr e prostrar, porque ele reconhecia quem era Deus perto da casa dele. Talvez Deus está na sua casa, talvez você não tenha nem reconhecido. Muitas das vezes Deus nos chama a atenção. Por que você não está prostrando? Reconhecendo que Ele é o Deus da sua casa, é o Deus da sua vida. Então Abraão vai fazer algo que é fascinante. Ele vai falar assim: já que eu tenho o seu favor, deixa que eu busque água para lavar seus pés. Então ele vai lá, vai buscar água e vai lavar os pés daqueles homens. Vai falar com eles: fica debaixo da sombra ali, eu vou preparar algo para vocês comer, para suas forças ficar revigoradas e vocês continuar andando, fazendo aquilo que vocês têm que fazer. E eles disseram: sim, vamos fazer como você disse. Então ele vai correr e vai pedir à sua mulher: pega 3 medidas de farinha e faça pão, mas pega a melhor farinha. Pega a melhor farinha e faça pão. Entrou no seu curral, pegou o seu melhor novilho e falou para o seu moço: olha, prepara ele com aquele tempero que só você sabe preparar. Então a palavra do Senhor diz que ele vai pegar uma coalhada e vai chegar até os homens e vai dar a eles que alimentar.
E eles começam a se alimentar. E um deles fala bem assim: cadê sua esposa, Sara? Ele vai dizer: a minha esposa Sara está lá na tenda. Mas é interessante quando ele fala: a minha esposa Sara está lá na tenda. Nem todas as mulheres são assim, né? Sara já está, ó. Nem toda mulher é assim, tá? Mas Sara está, ó. Então o anjo do Senhor fala bem assim: no próximo ano eu vou voltar. E quando eu voltar, sua esposa vai gerar um filho e vai dar uma luz. Só que Sara olhando, Sara começa a falar bem assim: mas eu já sou velha, minha idade já está avançada, não posso mais ter filho. E ela começa a sorrir. Aí então o Senhor fala assim: por que Sara está sorrindo? Mas espera aí, Sara não está lá na tenda? Mas espera aí, Cristiano, mas Abraão não falou que a sua esposa chamava Sara. Você sabe por quê? Deus sabe aonde que ele vai colocar a mão. Deus sabe o endereço certo, o lugar certo e a pessoa certa com quem ele quer conversar e quer tratar. E eu comecei a falar: Senhor, que como o Senhor é maravilhoso. Então a Sara está lá dentro e ela sorri, e o Espírito Santo de Deus fala no meu coração. Está vendo? Muitas das vezes é assim que acontece na vida de vocês. Eu falo que vou fazer algo, mas vocês colocam tanta dificuldade que vocês começam a rir, pensando que a dificuldade é maior do que aquilo que eu posso fazer. E eu comecei a falar com o Senhor: como assim, Deus? E Deus começou a ministrar no meu coração. E agora Deus fala com Abraão novamente: no próximo inverno, no próximo primavera, quando eu voltar a te visitar, sua esposa dará um filho. E Sara começa a rir, e então Deus fala bem assim: por que ri? Ela: não, Senhor, não ri, porque ela teve medo. Mas imagina a cara de Deus falando para Sara. Imagina o pastor Richard, eu gosto do pastor Richard, olhando para ver se você riu, viu? Eu sei que você riu, viu? Assim que Deus falou com Sara. E é engraçado que a gente vai andar mais um pouco e vai chegar até no versículo de número 21, em Gênesis 21, a gente vai ver o nascimento de Isaac. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus cumpriu aquilo que ele falou na vida de Sara. E vai nascer o filho, e o filho vai chamar Isaac. Mas vai passar um tempo, Abraão vai ficar tranquilo, tranquilão era Abraão. E Deus vai falar com ele: Abraão, pega seu filho, seu único filho, e vai até o Monte Horebe, vai até a terra de Horebe. Lá tem 3 montes, mas eu vou te indicar aonde que você vai fazer o sacrifício. Mas o sacrifício, Abraão, eu vou querer o seu filho como holocausto. Só que a palavra do Senhor fala que Abraão não fala nada. Abraão levanta no outro dia de manhã, corta a lenha, chama seu filho, chama 2 moços e parte com ele e vai até a terra de Moreá, onde que Deus indica. Mas espera aí, Cristiano, Abraão tinha uma palavra para sacrificar, sim ou não? Mas Abraão, ele sacrificou de uma vez? Porque Abraão tinha uma direção, sim ou não? Por que então quando Deus fala comigo para fazer algo, eu não espero o agir de Deus, eu quero fazer na hora que Deus falou? Você entendeu, profeta? Muitas das vezes a gente quer agir por um impulso. É agora eu vou, porque Deus está pedindo, eu vou fazer agora. E Deus está falando bem assim: não faça por impulso não. Eu tenho o lugar certo. E a palavra do Senhor vai dizer que quando chega no lugar certo, Deus fala assim: é aqui. Então Abraão olha para os seus moços e fala: fica aqui que eu mais o rapaz subiremos, adoraremos e vamos voltar e vamos embora. E eu comecei a pensar comigo: mas e Sara? A palavra do Senhor diz que o Senhor determinou uma palavra sobre a vida de Sara. A palavra do Senhor diz que o Senhor trouxe alegria para Sara. E eu olhando para minha família aqui, o Espírito Santo, Deus me ministrando, e falava assim, algo que minha esposa sempre falou comigo: o Efraim vai com você aonde que você for. O Efraim, aonde que você for, o Efraim vai. Quando chegar no tempo de pescar, o Efraim, você vai levar ele para pescar. Quando chegar o tempo de ensinar ele a pregar, você vai ensinar ele a pregar. Você vai ensinar o Efraim a ler a Bíblia. Você vai ensinar o Efraim. Aí eu comecei a pensar na vida de Sara. Porque a promessa estava sobre a vida de Sara. O texto diz que quando Sara vai ter o seu filho, ela olha e começa a se alegrar e fala: Deus me trouxe alegria no meu momento de tristeza. Deus me trouxe alegria, então Deus traz para ela uma alegria. Então seu filho é alegria.
Imagine só onde Sara falando. Meu esposo vai sacrificar e a alegria vai com ele. Meu esposo vai andar para adorar a Deus e meu milagre vai com ele. Aonde que meu esposo vai, a minha felicidade vai com ele, o meu sorriso vai com ele, a minha alegria vai com ele. Eu comecei a falar, Senhor, como isso é maravilhoso. Só que ela não sabia que o sacrifício era o próprio filho. Mas o texto vai dizer que chega um momento que os dois estão caminhando junto. Isso, tem que anotar que isso é muito forte. Os dois estão caminhando junto, então Isaac fala bem assim, pai, eu vejo que nós temos lenha e temos fogo, mas nós não temos o cordeiro para o sacrifício. E Abraão, como profeta que ele vai falar bem assim, o sacrifício o Senhor proverá. O sacrifício o Senhor proverá. Mas só que eu comecei a falar sobre a vida de Abraão. Falei, como assim, Senhor? Abraão era um homem que tinha intimidade com o Senhor, caminhava com o Senhor, ouvia o Senhor, mas o Senhor coloca ele à prova. E Deus falou, e se eu te coloco à prova? Abraão teve mais intimidade comigo, porque quando eu te coloco à prova, você não aceita. Um homem que andava comigo, caminhava comigo, que era meu amigo, eu coloquei à prova. Imagine você, que ainda tem muito o que andar, muito o que caminhar. E às vezes a gente fica pensando, mas minha prova é tão grande, a minha luta é tão grande. Mas só que você caminha debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Agora eu quero te perguntar, você tem fé? Você tem fé? Promessa você tem, mas você tem fé? O interessante muitas das vezes é que a fé tem que andar junto com a promessa. Mas a palavra diz que quando chega num certo ponto que ele sobe e coloca ali o altar no lugar, diz que Isaac não falou nada, simplesmente levava a lenha. Nesse momento seu pai amarra seus braços, coloca em cima do altar. A palavra do Senhor diz que na hora que ele vai sacrificar, o Senhor brada do céu, Abraão, Abraão, não faça isso com o rapaz, porque eu sei que tu me amas verdadeiramente. Eu sei que tu me amas verdadeiramente. E eu, na minha pequenez, eu falei, Senhor, mas Isaac, ele vai pedir um cordeiro. E o Senhor vai falar que Abraão levanta os olhos e vê um carneiro. Mas está errado. Isaac queria o cordeiro, Senhor, mas o Senhor tinha preparado o carneiro. Pega essa aí, que é boa. Papai do céu falou comigo, Cristiano, o que é o carneiro? Falei, o carneiro é o pai do cordeiro. Cristiano, o que é o carneiro? Eu falei, o carneiro é o cordeiro quando cresce. E o papai do céu falou comigo, você sabe por que acontece? Porque você pede pequeno, mas eu já preparei o que é grande. Você pede o pequeno, eu já preparei o que é. Não sei a forma que você entrou, do jeito que você entrou, você não vai sair. Que você vê com o pensamento pequeno, mas você vai sair com aquilo que é. Oh, glória! Deus é bom, Deus é fiel o tempo todo. Está na Bíblia, muitas das vezes a gente passa desapercebido. E o papai do céu começou a ministrar algo no meu coração. E nessa noite não é diferente. Alguém diz, muitos falam que o profeta da casa não tem honra. Mas eu carrego uma palavra do profeta da casa, que foi ministrada no começo. Mas eu também não tenho cordeiro. Eu não tenho ovelha, nem vaca, nem boi. Mas eu vou chamar a presença do Senhor, eu vou chamar a atenção do Senhor. Você sabe por quê? Quando eu olho lá para baixo, eu tenho a visão de Isaac. Eu vejo que tem fogo e que tem lenha. Eu vejo que tem fogo, que tem lenha. Eu vejo que tem fogo, que tem lenha. Eu não sei você, mas eu estou aqui como fogo. Quem é lenha? Quem é lenha? Quem é lenha? Quem é lenha? Porque a visão é essa, irmão. Muitas das vezes a gente quer sacrificar. O Senhor só está falando bem assim, eu preciso do fogo e da lenha. Eu preciso do fogo e da lenha. Aí muitas das vezes a gente chega no culto. O culto está assim, céu na terra. A gente passa a mão no alto assim, vê a glória de Deus descendo. E o povo está calado.
Eu falava, Senhor, por que o povo fica calado? Papai do céu está assim, mas porque é pedra. Eu falei, pedra? É. Porque pedra não fala nada, pedra fica quietinha, não é? Eu falei, é. Mas Papai do céu ministrou no meu coração que a palavra dele é para ser zelada, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Deus e ele é Senhor. E há algo sobrenatural sobre a pedra, porque no altar tem que ter a pedra, é necessário a pedra, mas só que vai ter lenha sobre a pedra, só que depois da lenha vai vir o fogo. Deixa eu te dizer nessa noite, a pedra hoje vai ficar quente. Quero te dizer nessa noite, a pedra hoje vai ficar quente. Porque quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Eu vim para glorificar o Senhor. Eu não sou pedra, eu sou fogo. Mas se for necessário, eu me torno em lenha. Se for preciso, eu me torno em brasa. Mas que o culto hoje não é normal. Papai do céu está ministrando na casa. Ei, eu te trouxe aqui hoje para te provar que a promessa, ela caminha junto com a fé. E a fé caminha junto com a promessa. Tudo aquilo que eu te prometi só vai caminhar se você tiver fé. Porque se você parar não vai adiantar de nada. E a palavra vai dizer o tempo todo que vai ter um sacrifício. Mas esse sacrifício demorou a acontecer. Porque Isaac carregava madeira nas costas. Mas eu vejo alguém que vai vindo carregando uma cruz. Isaac ia ser sacrificado porque Deus pediu. Mas Deus não podia sacrificar Isaac porque Deus tinha uma palavra sobre a vida de Isaac. Mas vai vir aquele que vai falar bem assim, pai, eu também tenho uma palavra para ele e para ela nessa noite. O sofrimento dele, o sofrimento dela eu carrego nas minhas costas. As dores dele, as dores dela eu carrego nas minhas costas. Pode deixar comigo, pode deixar comigo, pode deixar comigo. Porque quando Abel foi sacrificar o Senhor, trazer uma oferta, o Senhor agradou. Mas de Caim, o papai do céu não agradou. Mas o coração do homem é enganoso. O pecado jaz à porta, mas o papai fala bem assim, você tem coragem de ir? Olha o que meu servo Caim fez. Ele falou bem assim, papai, há um projeto maior. Porque lá na Viver tem alguém que precisa de mim. Eu preciso aguentar e caminhar nesse madeiro. Ei, deixa eu te dizer nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer que a palavra dele ainda está de pé. A palavra dele vai mudar a tua vida. A palavra dele vai te colocar de pé. Porque ele chegou, ele está na casa. Ei, essa noite não é diferente. O culto que você entrou é diferente, sabe por quê? Porque Papai do céu preparou este momento para te dizer que a minha promessa é maior do que a sua decepção. Irmãos, talvez o homem te decepcionou. Talvez alguém falou com você assim, você não vai aguentar, você não vai conseguir. Eu ando por uma promessa, por uma palavra. Está ali minha família linda. Mas eu preciso trazer isso hoje. Porque o Senhor ministrou no meu coração. A minha filha Yasmin está ali, menina mais linda. Deus abençoe sua vida. Junto com as minhas duas outras princesas, a Aisla, a minha branquinha, a Ingrid, a minha preta loura. E está ali o Efraim. Mas só que um dia Deus me encontrou pela vida da Yasmin. E Deus me deu uma palavra e falou bem assim, é minha missionária. Só que você vai ter que conduzir ela. E depois disso eu não pude recuar. Porque a palavra do Senhor estava sobre a minha vida. Mas eu passei pelo processo que foi doloroso, foi de entregar a Deus o meu melhor. Muitas das vezes a gente não entende por que a gente vai entregar a Deus o nosso melhor. Porque é palavra. Porque quando você entrega a Ele, o melhor Ele tem preparado para você. Você lembra quando eu falei bem assim, os 2 anos juntos, caminham juntos? É por causa disso. Porque se você não tem fé, você não consegue ver a promessa. Mas quando você tem fé, você consegue enxergar a promessa.
Quando você tem fé, você consegue enxergar a promessa. E muitas das vezes a gente fica chateado, fala, Senhor, por que as coisas só comigo? E Deus tem ministrado no nosso coração, culto após culto. Estou fazendo algo diferente na Viver. Estou mudando algo diferente na Viver. A minha presença sempre foi real na Viver. Mas eu estou colocando pessoas para sentir a minha presença de uma forma diferente. Porque Abraão, ele escuta a voz de Deus. E ele não vai olhar para um lado e nem para o outro, porque ele sabe e tem confiança que é Deus. Você já tem escutado a voz de Deus? Deus já tem falado com você? Às vezes não precisa do pregador, não. Às vezes não precisa do levita, não. Às vezes não precisa do primeiro esboço, não. Deus tem falado com você a todo tempo e a todo momento. E você ainda fica questionando a Deus. Só que Abraão, ele me mostra que a fé é sobrenatural. Ele vai escutar e vai obedecer. Porque obedecer é melhor do que? Obedecer é melhor do que? Eu trago isso para mim. Pegou isso hoje? Muitas das vezes Deus fala com você, mas você quer ficar rodando igual barata tonta, igual o povo no deserto. Eu vou falar, eu tenho que falar isso, Jesus. O caminho é logo ali, mas o povo prefere andar em círculo, mas o caminho é logo ali. A vitória é logo ali, mas você prefere caçar atalhos, mas é logo ali. Deus já falou que vai acontecer, mas você quer ajudar a Deus, quer procurar ajudar a Deus, mas Deus estava falando assim, eu não preciso da sua ajuda. Porque assim como eu falei com Sara, por acaso eu sou Deus para mentir? Por acaso sou eu Deus que não posso fazer você engravidar? Não importa o seu tempo, não importa o seu passado, não importa o seu momento. Na hora certa vai chegar a alegria na tua casa. Na hora certa vai chegar a alegria na tua casa. Mas eu estou passando por dificuldade, não importa não, na hora certa vai chegar a alegria na sua casa. Papai do céu, ele fala bem assim, na próxima primavera, talvez pode ser na próxima primavera? Pode. 1 ano para Deus é como se fosse um dia. E 1000 anos para Deus também pode ser como se fosse um dia. E se for hoje que é o dia de Deus fazer algo na sua vida hoje, você crê? Você crê? Se você crê, levanta agora, pelo amor de Deus. A hora já está começando a passar, não vai se findar. Gostaria de chamar o pessoal do louvor para estar louvando nessa noite. Querido, creio que o Senhor tem falado muito na sua vida, no seu coração nesses dias. Creio que o Senhor tem mudado a sua história, a sua trajetória. E Deus me trouxe aqui para te trazer uma palavra. No tempo certo as coisas vão chegar no seu lugar. Mas acalma. Não se precipita, porque eu tenho o melhor para a sua vida. E quando Deus fala assim, eu tenho o melhor para a sua vida, Ele quer nos impulsionar para fazer algo extraordinário. Confiança. Porque em nenhum momento Abraão chorou, em nenhum momento Abraão gritou, falou, Senhor é meu Isaac, é minha alegria, é o meu filho. Porque Abraão sabia da promessa que estava sobre a vida dele. Eu sei da promessa que está sobre a minha vida, eu não abro mão. Eu sei que a dificuldade não vai me abalar, porque eu sei da promessa que Deus tem na minha vida. E quando Ele me direciona para algo, é para algo sobrenatural. Eu estar aqui hoje é algo sobrenatural. Você estar aqui hoje é algo sobrenatural. O Senhor te trouxe até aqui para te dizer, eu quero caminhar junto com você. Escuta a minha voz que eu quero caminhar junto com você. Oh glória, eu sinto a presença dEle na casa. Eu sinto a presença dEle na casa, sabe por quê? Porque eu vejo fogo, eu vejo lenha, eu vejo brasa, eu vejo lenha, eu vejo lenha, eu vejo fogo. Oh glória, Senhor meu Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. A palavra do Senhor, Pai, nos posiciona, Pai, a trazer, Senhor, a essência do Senhor para a nossa vida. E hoje não é diferente, ó Pai. Eu creio, Senhor, do Teu agir na casa. Obrigado pelos Teus louvores, ó Pai. Obrigado por tudo que foi dito nessa noite. Eu peço ao Senhor, Pai, que continua, Senhor, trazendo, ó Pai, um avivamento, ó Pai, para a Tua obra, para a Tua casa. Que cada um aqui comece a entender, Senhor. Para quem tem, Senhor,
uma palavra de vitória, Senhor. Vai ter guerra, Senhor, porque a palavra do Senhor fala que só pode ser vitorioso aquele que passa pela guerra, que passa pela prova. Abraão foi provado, Senhor, mas o Senhor era com ele, ó Pai. E nessa noite não é diferente, ó Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que tome a tua casa, tome os teus filhos, tome os teus servos, ó Pai, de forma diferente. Naraia, Senhora Mandaragai. A glória do Senhor está sobre a casa. Ei, Deus, Tu és o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Oh, glória. Oh, Se eu estou ai, a Senhora Manaragá. por quem nunca perdeu a batalha, Oh, seu nome é oh, glória. Jeová Jireh, irás prover de novo. eu creio em Ti. Haja o que Ei, houver, não sei da forma que você entrou, que vier, mas o Deus provedor, Ele está provendo algo na sua vida e você não está vendo. Não precisa você nem ver, precisa você crer. Porque quem crê verás a glória do Senhor descer sobre a tua casa, sobre a tua vida. Ei, em Ti. Temer porque oh, se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha, seu nome é eu agirei pra prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, prover de novo. Eu creio em Ti. ei, glória. Hoje é a quarta profética. E não adianta a gente chegar e voltar da mesma forma. Eu trouxe um texto só para te dizer que no meio da dificuldade o homem teve coragem de profetizar. Eu vim aqui nessa noite só para te dizer que no meio da adversidade, pensando que ia perder o que era mais precioso, o homem teve coragem de profetizar. Eu quero te dizer que Deus nessa noite está falando, profetiza, 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 profetiza. É meu serviço, profetiza. É meus filhos, profetiza. É minha casa, profetiza. É meu casamento, profetiza. É tudo que leva o meu nome, profetiza. Oh, glória. Oh, glória. Queridos, espero que essa palavra tenha entrado no seu coração. Não vamos nos estender porque o tempo já se esvariu. Porque a palavra do Senhor fala que tudo com ordem e decência. Mas creio que o Senhor trouxe uma palavra para o seu coração. Eu falei com o Senhor quando eu vinha para cá. Falei, Senhor, se o Senhor puder trazer para o coração de alguém essa palavra, muda a mente dele, a vida dele. Mas se for necessário, faça em mim primeiro. Muda a minha primeiro. Eu não sei da forma que você chegou aqui, mas o Senhor falou comigo na hora que eu cheguei.
E eu estou indo com a palavra do Senhor. Que eu mesmo na minha pequenez, que ainda tenho que caminhar muito, é necessário ser provado. Porque o pai da fé, ele foi provado. E quem sou eu para ficar discutindo com Deus? E o Senhor ministrava no meu coração: ei, Cristiano, eu trouxe pessoas só para ouvir essa palavra hoje. Porque a quarta é profética. A forma que você entrou aqui não é a forma que você vai sair. Vou estar passando o microfone para quem é de direito, que vai estar trazendo os avisos e dando a bênção apostólica. Mas eu quero trazer para vocês um abraço do nosso pastor Richardson, aquele que me confiou trazer a palavra hoje. Ele não está aqui, mas eu sei que a mão de Deus foi lá. A mão de Deus foi lá. A mão de Deus foi lá. Porque quando eu pensei em coisas pequenas, Ele fez coisas grandes acontecer. Amém? Glória a Deus. Aplauda Ele mais forte, vamos. Isso. Obrigado, Jesus. Você creu nisso? Você recebeu aí? Eu recebi demais. Aleluias. Domingo, às 8 horas da manhã, nós temos... Vocês estão desanimados, pelo amor de Deus, que aí, gente? 8 horas da manhã nós temos o quê? Aleluia, culto da família. Vem você, sua casa, sua família, vai ser uma bênção. Às 6 horas da tarde, 18 horas, para os mais íntimos. Culto da celebração. Vai ser uma bênção. Você e sua casa, você é convidado, você é bem-vindo. E nós temos visitante hoje. Ih, apertou para vocês, hein, pai? Meus amigos visitaram a casa hoje. O que a gente diz para eles? Leandrão, a casa é sua, pai. Fica à vontade, viu, Gil? Um abraço. Meus amigos aqui, ó. Meus camaradas, tá aqui. Glória a Deus, irmão, obrigado pela sua presença. E sábado, você sabe o que tem sábado? Você tem filho? Eu tenho, meu jogador tá lá em casa. Ai, quem tem filho? Quem tem filho aí? Traz pra cá. Culto pequenino, sábado. Quantas horas, Karine? 4 horas. A Karine já vai vir, ela, o menino da barriga e mais os outros. Aleluia. Vem pra cá. Traga o vizinho, traga a vizinha também. Você que tem filho, vem cá. Você que não tem, eu conheço alguém que tem. Traz pra cá também, isso. Não quer ver isso aqui pipocando de gente. Pipocando de menino, correndo, gritando, que trem todo. Aleluia. Entendeu? É isso. Pequeninos, que horas mesmo? 4 horas. 4 horas da tarde. Vem pra cá, traga você. Se você quer vir para ver, vem também, vem cá, vai ser uma bênção. Vem, eu vou deixar meu filho, vou embora. Se você quiser ficar também, fica também. Vai ser uma bênção, só resenha. Amém? Glória a Deus. Você está feliz com Cristo? Você recebeu isso mesmo? Ai, eu pensei pouco, Ele me deu grande. Meu Deus, o que é isso? Eu peguei, tá? Aleluia, amém? Faz assim com a sua mão em forma de receber. Deixa eu te abençoar para a gente ir embora. Amém? Que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Salvador, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre e a viver. Diz, lá atrás tem um cafezinho, uma pipoca, uma bênção. Não sai daqui sem passar lá não, sai daqui sem passar lá num café não, tá? Pega um cafezinho, tá? Amém? Glória a Deus, amém? Vamos embora para nossa casa, glória a Deus, aleluia.